Olá, gamers! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Gia Notícias e Gameplay. E hoje irei trazer informações sobre os resultados financeiros da Nintendo do primeiro trimestre fiscal dela, que se encerrou em junho. E hoje irei trazer as informações dela, então é muita informação. Primeiro, ela detalhou quanto o Switch vendeu na época, lembrando que o próximo relatório fiscal dela irá ocorrer em 8 de novembro. O Switch vendeu no momento o total de 11,8 milhões de todo mundo, sendo que 25,95 milhões no Japão, 43,30 milhões na América, 28,70 milhões na Europa e 13,13 milhões em outros locais. O Switch OLED, o Nintendo Switch OLED, que é o novo modelo do Nintendo Switch recentemente lançado no Brasil e que também fiz um vídeo a respeito, vendeu 2 milhões no Japão, 2,4 milhões nas Américas, 1,5 milhões na Europa e 1,4 milhões em outros locais. O Nintendo Switch Lite vendeu 4,94 milhões no Japão, nas Américas foram 8,34 milhões, na Europa foram 4,45 milhões, em outros foram 1,27 milhões. E o Nintendo Switch padrão foram 19,1 milhões no Japão. Nas Américas foram 32,57 milhões. Na Europa foram 22,61 milhões e em outros lugares. Em relação à remessa lá do trimestre entre abril desse ano para março do próximo, foram 1,52 milhões. O Switch Lite foram 0,59 milhões e o Switch Life padrão foram 52. E aqui o ranking atual do sistema Nintendo. O Nintendo DS continua o rei com 154,2 milhões e 948,62 milhões de softwares. O Game Boy com 118,69 milhões, 511 milhões. E eu acredito que até o final do ano, começo de 2023, o Nintendo Switch vai ultrapassar o Game Boy. Veremos se o Nintendo Switch irá conseguir ultrapassar o Nintendo DS. Isso vai depender de quanto tempo a Nintendo irá manter o Nintendo Switch no mercado e quanto tempo o sucessor dele irá lançar. O Nintendo Switch está agora com 111,08 milhões, com 863,59 milhões de softwares, jogos. O Nintendo Wii, que já foi ultrapassado pelo Nintendo Switch, vendeu 101,63 milhões de consoles e vendeu 920,38 milhões de jogos. O Game Boy vendeu 81,51 milhões de consoles e 377,42 milhões de jogos. O Nintendo 3DS vendeu 65,94 milhões de consoles e 385,95 milhões de jogos. O NES vendeu 61,91 milhões de consoles e 500,1 milhões. O Super Nintendo vendeu 49,10 milhões e 379,5
6 milhões. O Super Nintendo, o Nintendo 64 vendeu 32,93 milhões, 224,97 milhões. E para fechar o ranking, o Nintendo GameCube, um dos meus consoles favoritos da Nintendo e que agora foi superado pelo Nintendo Switch, vendeu 21 milhões 74 e vendeu 208 e 208 milhões 74 milhões. E agora vamos a quanto aos comentários de vendas de hardware e softwares no primeiro trimestre fiscal da Nintendo. Entre as vendas unitárias, toda a venda de Nintendo Switch caíram de 22,9% ano a ano para 3,43 milhões de unidades. No primeiro trimestre do ano fiscal, os títulos de outras edições de software ajudaram a impulsionar as vendas de hardware, principalmente no Japão. Mas com a escassez de semicondutores, a produção e as vendas unitárias de hardware caíram com o ano. A Nintendo está agora em seu 6º ano de vida. Em relação às vendas do Nintendo Switch Sport e Mario Strikers Battle League, ano lançado, tiveram bons comentários e as vendas de títulos como Mario Kart 8 Deluxe continuam estáveis. As vendas continuam caindo do primeiro trimestre fiscal anterior pela escassez de componentes semicondutores. Aumentou de ano a ano até atingir o segundo. E agora vamos aos resultados financeiros do primeiro trimestre fiscal 2022-2023 e o desempenho do jogo no primeiro trimestre fiscal e base anual dos jogadores. O crescimento dos jogos se alastrou durante o trimestre foi sustentado não só por jogos de venda contínua, que são os Evergreen, mas também por títulos recém-lançados. O Nintendo Switch Sport foi lançado em 29 de abril, teve uma venda global de mais de 4 milhões de unidades em seus primeiras 10 semanas desde seu lançamento. Se alastrou permaneceu a base anual de usuários cresceu mais de 100 milhões 12 meses. E agora as estreias lá para Nintendo Switch Sport, Mario Strikers e Kirby. E agora vamos lá aos 10 jogos mais vendidos do Switch no momento. E agora e para finalizar o trimestre fiscal primeiro trimestre fiscal da Nintendo, que se encerrou em junho, vou falar quais são os 10 jogos mais vendidos para o Nintendo Switch atualmente. Eu sei que pode ser muita coisa chata envolver número, mas é importante vocês saberem como a Nintendo está financeiramente, pois se a Nintendo está vendendo bem seus jogos e o Nintendo Switch também está vendendo bem, isso significa que ela tem recursos para continuar investindo e continuar criando jogos incríveis como Legend of Zelda Tears of the Kingdom e outros jogos incríveis. Aí vamos ter cada vez mais jogos incríveis. Agora vamos lá. Em 10º está o Ring Fit Adventure, que está com 14,54 milhões. O Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee está com 14,66. O Pokémon Brilliant Diamond e Pearl e Shining Pearl, que são os remakes da 4ª geração, o Diamond Pearl, estão com 14,69 milhões.
O Super Mario Party agora está com 18,6 milhões. Super Mario Odyssey agora está com 23,93 milhões. Pokémon Sword e Shield está com 23,50 milhões. Legend of Zelda Breath of the Wild está com quase 30. Agora ele está com 27,14 milhões. Super Smash Bros. Ultimate agora vendeu 28,82 milhões. Pokémon Animal Crossing New Horizon está com 39,38 milhões. Quase 40 milhões. E Mario Kart 8 Deluxe está com 46,82 milhões. E agora algumas observações. Mario Nintendo Switch Sport com 44,84 milhões. Mario Kart Mario Strikers Battle League com 1,98 milhão. E Kermit the Forgotten Land 1,88 milhões. Se vocês gostaram do conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. Eu gostaria de agradecer a Cavini. Até o próximo vídeo.